Gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje mais um dia de aula. Nós vamos entrar na unidade 2, que fala sobre transporte, comunicação e o Brasil no contexto internacional. Nós vamos falar sobre os meios de transporte e produção. Nós sabemos que as mercadorias, elas têm que ir de um lugar para o outro, muitas vezes de um continente para o outro. E as pessoas também, elas precisam de meios de transporte. E para a gente é preciso planejar o sistema de transporte e de comunicação de um país. Planejar e organizar, não pode ser de qualquer maneira. E para a gente implantar qualquer estrutura de transporte, é primordial a gente observar os aspectos geográficos. Como assim? Como as condições naturais desse lugar, qual a capacidade que tem, qual a quantidade de cada tipo de transporte que podem circular naquele lugar, se tem segurança, se não vai sofrer algum impacto ambiental. Então, isso tem que haver um estudo, um esquema primeiro, antes de implantar qualquer meio de transporte em determinado lugar. E nós temos esses tipos de transportes. O transporte aquaviário, como o próprio nome diz, né, é voltado mais para o quê? Os rios, os mares. Então, os barcos já são utilizados desde lá na antiguidade, que eles começaram a usar os barcos rústicos, né, da maneira deles, construídos da maneira deles. Então, e com isto, teve muito, né, esse tipo de transporte teve muito avanço tecnológico e permitiu, então, maior eficiência na navegação. Então, esse tipo de transporte, ele começou a ter muito desenvolvimento tecnológico. Tem sido mais utilizados para meios de transporte, assim, como meio de transporte, para cargas pesadas, cargas com muito volume. Então, e por que ele é mais utilizado para esse tipo de transporte? Por causa do baixo custo e a possibilidade, então, e ele pode carregar muitas cargas grandes e com muito volume, pesadas. Então, por isso que eles optam por esse tipo de transporte. Pode ser fluvial e marinho. Fluvial é feito nos rios, é bastante utilizado na Europa, como, por exemplo, em algumas regiões dos Estados Unidos, na Ásia, na África e na América do Sul. Eles usam esses tipos de transporte aquaviário fluvial nos rios. E também tem os marinhos, né? O transporte aquaviário marinho, realizado onde? Nos mares e oceanos. Ganhou maior importância no período das grandes navegações, quando Espanha, Portugal começaram a investir muito nas navegações. Então, teve um destaque muito grande nesse período, transportando pessoas e também mercadorias. E também garante segurança. O meio de transporte aquaviário, ele é bom porque garante segurança e um baixo custo. Além de transportar cargas volumosas, né? Como vem crescendo muito esse comércio internacional, para isso ele é importantíssimo. E também hoje é bastante utilizado para o turismo, como o transatlântico, né? Cruzeiros, que a gente ouve falar por aí. Então, ele é muito utilizado também para fazer cruzeiro transatlântico. E também nós temos o transporte aéreo. O transporte aéreo é feito predominantemente por aviões. E
esse meio de transporte ganhou destaque em meados do século XX, após a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. E por quê? Porque nessa época houve muito investimento nesse meio de transporte aéreo. Então, eles começaram a desenvolver meios tecnológicos que permitiram que esses levassem menos tempo para as mercadorias, para as pessoas chegarem em determinado lugar. Então, após então, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, é que esses meios de transportes tiveram maiores destaques. Tem um alto custo, viu? Não é muito barato e é muito utilizado para o deslocamento de pessoas, tá? Então, o meio de transporte aéreo é mais para transportar as pessoas. E agora, transporte ferroviário. A locomotiva ferroviária são as locomotivas. E a locomotiva foi construída onde? Na Inglaterra, em 1825. Então, foi durante a Revolução Industrial, ao longo do século XIX e na metade do século XX, eles começaram a fazer investimentos nesse transporte ferroviário. As ferroviárias têm durabilidade baixa e também um custo muito baixo de manutenção. Porém, a implantação das ferrovias tem um custo alto, mas a manutenção dela é baixa, tá? Então, mas infelizmente no nosso país, hoje em dia, eles não valorizam mais tanto esse transporte ferroviário. E o transporte rodoviário? O transporte rodoviário é o uso de quê? De automóveis como meio de transporte. Começou no início do século XIX, quando a indústria automobilística se expandiu, né, no mundo. As pessoas, então, e as mercadorias, elas começaram a usar mais esses meios de transporte, que é o quê? O meio de transporte rodoviário. Então, as pessoas começaram a ir de um lugar para o outro, transportar mercadorias, usando o quê? Os caminhões, os ônibus, os carros. Por que eles optaram por esse meio de transporte? Por causa da facilidade de acesso e também a maior rapidez, chega muito mais rápido de um lugar para o outro. Então, por isso que eles começaram a adotar mais esse meio de transporte rodoviário. Porém, tem as suas desvantagens, como a manutenção das rodovias, das estradas. É muito cara a manutenção das estradas. O preço do combustível varia muito, não é? Sobe, tem hora que sobe, tem hora que abaixa o preço, depende muito do lugar também. E sem contar a necessidade de construção de infraestrutura. Que infraestruturas seriam essas? As pontes, os viadutos, isso tudo sai muito caro. Sem contar na poluição do meio ambiente, como a emissão de dióxido de carbono que saem desses meios de transporte rodoviários. Então, quando a mercadoria tem uma necessidade de chegar mais rápido, por causa, a durabilidade dela é menor, ou quando a mercadoria tem um valor muito grande, é aconselhável quais os meios de transporte? O aeroviário ou rodoviários, porque são mais indicados por serem o quê? Mais rápidos. Então, quando as mercadorias são valiosas e têm uma durabilidade menor, aí quais os meios de transporte indicados?
os rodoviários e os aéreos, transporte aéreo, ok? Então, agora eu vou explicar para vocês eclusas. O que seria eclusas? Eclusas é como se fosse um elevador de navios, de embarcações, aqui ó, de transporte aquaviário. Mas para quê? Porque tem lugares que tem um desnível muito grande de um rio para o outro. E como é que o navio vai chegar? Ele está num local baixo, como é que ele vai chegar num local mais alto? Então eles fizeram esse tipo de elevador de transporte aquaviário. São chamados de eclusas. Vou explicar para vocês como funciona. Olha, aqui está um navio, certo? Então, aqui tem uma porta jusante aberta. Isso aqui é uma porta em que ela abre e fecha. Aqui ela está aberta. Quando ela está aberta, esse nível aqui, olha, fica igual, tá ok? Então, quando ela fica aqui, olha, está aberta, então a água que está aqui, ela vai circular tanto, aqui, olha, para todos os lados. Aqui, para tudo aqui, ó, vou completar isso tudo. Porém, quando a porta desse jusante fica fechada, o que acontece? Olha, fechou, isso aqui é uma válvulazinha, aqui está aberta e aqui está fechada. Então, a água, ela circula e penetra aqui, olha, tá vendo? Aqui o navio daqui passou para cá, aqui, olha. Então, aqui fechou, não está vindo água mais para cá. E aqui, tá vendo? Porque aqui está fechado. Então, a água vai subir somente aqui, ó, nesse lugar. E o navio que ficava aqui, que passou daqui para cá, aí a água não vai subir, não vai aumentar o nível da água aqui, aí o navio vai subir. E quando subir, iguala com o nível do outro rio e vai e segue o seu curso. Isso que é chamado eclusas, elevador desses transporte aquaviário, tá? Então, é isso aqui, ó. Fechou aqui, vamos supor assim, essa porta mesmo. Então, fechou aqui a válvula, a água subiu, o navio passou para cá, aí o navio vai subindo junto com o nível da água, ok? Deu para entender? Beijo!